Boa noite, sejam todos bem-vindos para esse estudo bíblico. Bom ter você aqui conosco mais uma noite para estudar a palavra do Senhor.
E nós seguimos então com Gênesis. Hoje temos o capítulo todo de Gênesis 10 para conversar. Já temos estudado toda a história do Noé, que vai até o capítulo 9. E aqui o capítulo 10 que nós vamos estudar, ele faz uma transição de uma forma muito interessante para conectar a história de Noé, no capítulo 9, com aquilo que vem no capítulo 11, que é a Torre de Babel, e com o que vem depois, que é a história de Abraão. A partir do capítulo 12 teremos a história de Abraão. E já pode ir abrindo a tua Bíblia em Gênesis 10, você vai ver que é um texto de genealogia. E eu já pergunto para você, para nós irmos pensando, por que genealogias são importantes na Bíblia? São textos que muitas vezes nós não gostamos de ler, porque eles têm esse estilo repetitivo, monótono, mas que são uma maneira de contar história na Bíblia. E também pergunto, por que essa genealogia é importante? Qual é a função dela? Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos pensar, o que faltaria na Bíblia se nós não tivéssemos essa genealogia? Quais são as contribuições dela dentro de toda a história de Gênesis? Ela está ali por um motivo, ela é importante e é palavra do Senhor. Às vezes a gente olha e pensa, nossa, será que vai ser algo de edificante, algo para a minha vida nessa genealogia? Porque às vezes ela parece um texto tão técnico, somente algumas informações, quase a nível de curiosidade, mas é a palavra do Senhor para nós nessa noite. E convido você a nós orarmos juntos agora. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, de ter Bíblias em mãos, de poder nós mesmos folhá-las, lê-las. Isso é algo que não é óbvio, que por séculos as pessoas não tinham acesso à Bíblia como nós temos, um compilado de tantos livros, que antes as pessoas nem sequer um livro isolado conseguiam ter. E nós temos esse acesso, Deus também acesso a muita informação na internet, em comunidades, para nos aprofundarmos na palavra. Deus, ajuda-nos a buscar sempre aquilo que aponta para a Tua palavra com clareza, que explica ela com seriedade, para também não cairmos em interpretações falsas da Tua palavra, Senhor. Conduz-nos nesse estudo, que possamos aproveitá-lo, Deus, na nossa caminhada de fé. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então, lemos o texto bíblico para essa noite. O texto de Gênesis 10. Vai lá, me acompanha, lê comigo em casa, acompanha a leitura na tua Bíblia e já vai percebendo aí, prestando atenção naquilo que chama atenção, naquilo que é diferente. Isso é importante para a interpretação de genealogias, que quando surge algo diferente é porque é uma informação importante. Quando quebra aquele ritmo é porque tem algo especial, algo importante ali sendo dito. Então lemos agora desde o versículo 1. Este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodamim. Seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações de acordo com suas línguas, seus clãs e seus povos. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os descendentes de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Porque era o mais corajoso dos caçadores, seu nome deu origem ao provérbio: esse homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Assíria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá.
Misraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas e dos Cafrotitas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos Sidônios. Canaã foi o antepassado dos Hititas, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Emareus e Emateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendeu desde Sidom, ao norte, até Gerar e Gaza, ao sul, e a leste até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, próximo a Lasa. Esses foram os descendentes de Cã, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Éber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, U, Geter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Éber. Éber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi o antepassado de Almodá, Salefe, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joctã. O território que ocupavam se estendia desde Messa até Sefar, nas montanhas ao leste. Esses foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Até aqui, então, a leitura do nosso texto bíblico. E muitos nomes, muitas palavras, nomes de povos, coisa difícil talvez de entender. Muitos povos aqui ou nomes remetem a povos conhecidos, alguns nós não temos relatos que nos falem com precisão quais povos são, mas são povos da época bíblica da antiguidade, quando esse texto surgiu, povos conhecidos, na verdade, depois que esse texto são povos de antes do texto surgir, porque o texto relata as descendências, de onde eles vieram. E é um texto que ele segue um ritmo também, uma estrutura maior, que é uma introdução, o relato, das famílias de Sem, Cã e Jafé. Daí vem a família de Jafé, vem o nome dele, suas descendências, e vem uma frase de fechamento. Da mesma maneira acontece com Cã e com Sem. Tem o início, Esses foram os descendentes de Sem, Cã, Jafé. Daí vem a lista de nomes de povos, e no final tem uma frase solene que fecha falando: esses foram os descendentes de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos, mostrando toda a diversidade que tem ali dentro. E depois, na conclusão, vem mais um fechamento geral, Esses foram os clãs dos descendentes de Noé, mostrando aqui como a terra foi povoada depois do dilúvio, mostrando essa multiplicação de povos, descendências que geraram não só um só povo, não apenas um povo, mas vários povos distintos. E essa genealogia que nós temos aqui no capítulo 10, ela já é bem diferente da genealogia que nós tínhamos no capítulo 5. Você consegue lembrar dela? A genealogia que parte de Adão até chegar em Noé, que fala sempre de um filho apenas, provavelmente era sempre o primogênito, do tempo que ele viveu, do tempo, da idade que ele tinha quando gerou outros filhos, Então aquela genealogia de Gênesis 5, ela tinha o foco em mostrar a humanidade se estendendo ao longo do tempo. Ela tinha esse foco na idade, de geração após geração, mostrar a sucessão de gerações. Essa genealogia quer mostrar a humanidade se estendendo ao longo do espaço, ocupando a Terra, se espalhando.
Então, daria para falar, né, de forma resumida, Gênesis 5 foca no ser humano ao longo do tempo, Gênesis 10 foca no ser humano se estendendo ao longo do espaço. E aqui nós vemos que as idades nem importam, nem se fala das idades, mas aqui se quer falar da reocupação da terra após o dilúvio e da origem dos povos antigos, dos povos conhecidos pelos hebreus. E então, através dessa genealogia, nós temos uma ponte de Noé até a Babilônia, que vai ser o relato então de Gênesis 11, que vai falar da Torre de Babel. E você já percebeu que a própria Babilônia, a cidade de Babel, aqui está contemplada na genealogia que parte de Cã, na descendência de Cã. Então, vamos dando uma olhada primeiro em cada filho de Noé, na descendência de cada filho de Noé, e vendo o que dá para a gente entender. Aqui, na descendência de Jafé, é dito no final que seus descendentes se espalharam por territórios junto ao mar, por ilhas, algumas Bíblias também falam. E são vários nomes de povos, o que salta aqui, o que é conhecido, é Tarsis, né? Essa palavra Tarsis, que é a cidade para onde o profeta Jonas fugiria. A princípio se refere a uma cidade situada na atual Espanha. Também é interessante aqui, Javã é tido como antepassado dos jônicos, que é um grupo de gregos. Também Quitim se refere à ilha de Chipre, Rodanim se refere à ilha de Rhodes. Então fala de povos gregos, navegadores, que viviam junto ao mar. Aqui na sequência, os descendentes de Cã, podemos olhar aqui o versículo 6 do nosso texto, fala de 4 descendentes que vieram dele, que era Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Aqui, todos esses nomes, eles remetem a povos também, são nomes aqui tidos como pessoas individuais, mas que remetem a povos. Cuxi é uma palavra para Etiópia, então tem a ver com os povos também da África, e a partir dele vieram os etíopes. Misraim é uma palavra hebraica para Egito, então aqui está falando também de Cã descenderam os egípcios. Put se refere à Líbia e Canaã, a terra de Canaã, os cananeus, que depois é falado mais especificamente deles no versículo 15 seguintes, né? Vários nomes que vão nos acompanhar depois ao longo da Bíblia. Quando nós lemos todo o Pentateuco, toda a parte do Êxodo, também em Josué, a tomada da terra, esses nomes aparecem muitas vezes porque eram os povos que habitavam a região de Canaã. Até aqui, ó, o filho mais velho de Canaã foi Sidom, o que originou os Sidônios. Sidom era inclusive o nome de uma cidade onde atualmente é o Líbano, que é onde habitavam esses povos. Outra coisa interessante no versículo 7, aqui quando se fala em Sebá como descendente de Cush, é do povo de Sabá. Depois vem a rainha de Sabá, talvez você se lembre, que foi visitar Salomão, e ela vem desse povo aqui, descendente de Sebá. E olha só, eu tinha falado também que nas genealogias, quando temos uma interrupção, quando algo diferente é mencionado, isso é importante, nós temos essa situação aqui com o Nimrod, que é um nome importante, que é destacado porque não se fala só dos filhos que ele teve, mas se fala que ele foi o primeiro guerreiro valente da terra. Alguém corajoso, mais corajoso dos caçadores, fala a minha Bíblia. Algumas Bíblias mais literalmente vão falar que ele era um caçador grande diante do Senhor, um guerreiro poderoso diante do Senhor. Isso não deixa claro se ele era alguém que temia o Senhor ou não, mas aponta para Nimrod como um guerreiro famoso da antiguidade, alguém poderoso, conhecido. E aqui quando se fala que ele era caçador, essa era uma atividade comum dos reis. Reis da antiguidade caçavam, e caçavam grandes animais, era uma forma de lazer e também de mostrar o poder deles.
Era comum que reis caçassem leões, então eles saíam em bigas de arco e flecha para caçar leões. E grandes reis eram também grandes caçadores. Era uma maneira de mostrar o poder deles, de que eles derrotavam grandes animais. O próprio leão era um símbolo de realeza, então é o rei que derrota outros reis. Tinha toda essa postura de exaltação do monarca. E ele foi um fundador de cidades, o que também nos leva a entender ele como um monarca, alguém que regia. Ele foi fundador aqui de Babel, Ereque, Acade, Calné. São cidades situadas na Babilônia, na terra de Sinar. Algumas Bíblias falam, a minha já atualiza essa palavra para Babilônia, que era aquela região entre os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia. E tanto Babel, né, se refere aos babilônios ou aos caldeus, como Acádia, os acádios são povos poderosos da antiguidade. E aqui, para além disso, fala que ele foi colonizador da Assíria, que ele fundou a cidade de Nínive, entre outras cidades, né? Cidades importantes da antiguidade são atribuídas a ele. Então, é um registro que foi importante de ser feito para alguém que foi importante na antiguidade. Então, aqui na descendência de Cã fica bem claro como a Bíblia está ressaltando a história, né, a origem não só de povos, mas também de cidades, de localidades conhecidas, localidades famosas no passado. E aí então nós chegamos na descendência de Sem. E algo importante é dito também: Sem é o irmão mais velho de Jafé. Ou seja, ele é o primogênito, ele é o primeiro filho de Noé, o que traz também uma importância especial para ele nessa cultura onde o primogênito é o herdeiro, o primogênito é o importante. E depois, então, é dito que ele foi o antepassado dos descendentes de Éber. E o Éber vai aparecer só depois. Então, veja que o Éber é alguém importante também, porque ele já é destacado no início dessa genealogia. E algo muito interessante, né? Éber é um antepassado dos hebreus. O próprio nome hebreu vem da mesma raiz que o nome Éber. Veja que é parecido, né? A sonoridade Éber, isso foi transformado em hebreu. Ou seja, daria quase para dizer, hebreus são descendentes de Éber, é a mesma palavrinha, um pouquinho alterada, isso fica claro ali no hebraico, e também do Éber e da sua descendência vem Abraão, para quem é dada a promessa, esse sim então é o pai, é o início, o princípio do povo hebreu, que depois se torna povo de Israel. E é interessante, esses nomes eles aparecem na genealogia, nas duas genealogias de Jesus que nós temos no Novo Testamento, que é de Mateus 1 e de Lucas 3. E também lá nessas genealogias do Novo Testamento vai aparecer o Peleg. Aqui se fala, né, que em sua época a terra foi dividida. O nome Peleg significa divisão. E por causa da língua grega no Novo Testamento, às vezes aparece o nome dele como Falec, mas é a mesma pessoa, que então estão na genealogia de Jesus. E é interessante também aqui falando na descendência de Sem, até hoje, né, nós usamos a expressão de povos semitas. Talvez você já ouviu falar de que os judeus são semitas, que árabes são semitas. Esses são os dois principais povos semitas que ainda existem. E isso vem de serem descendentes de Sem, ou seja, quando se fala em povos semitas, estamos falando de descendentes de Sem, o filho de Noé. E muitos desses povos da antiguidade desapareceram, praticamente todos desapareceram. Daria para falar que os que atualmente ainda existem são os hebreus, né, os israelitas, que hoje se chamam israelenses, e os árabes. Ali onde se divide essa descendência que forma judeus e que forma árabes? Em Isaac e Ismael, né? Nos filhos de Abraão. De Isaac vêm os judeus como descendência, de Ismael vêm os árabes. E olha só, todos os outros povos da antiguidade desapareceram e esses continuaram. Por mais que antes eu falei de Sidom, que fica
no atual Líbano. Existem libaneses, mas não são descendentes, não é uma linhagem direta ali de Sidom. Mas os judeus e os árabes ainda são linhagem direta lá de Abraão, que remonta de Abraão. E nisso a gente percebe a bênção de Deus, né? Deus queria abençoar Abraão e fazer dele uma descendência numerosa. Mais para frente a gente vai estudar a história de Abraão, né? E ele quis dar o jeito dele de gerar essa descendência com a serva Agar. Ele e Sara bolaram outro plano e ainda assim Deus abençoou aquela descendência. Por mais que não era o povo que Deus ia formar, é uma descendência que permaneceu. Mas aqui em todo o capítulo 10 que nós vemos a bênção de Deus dando continuidade à humanidade. Por mais que a humanidade era má, o coração e os pensamentos eram inclinados para a maldade e para o pecado, Deus manda o dilúvio, mas ainda assim permite que o ser humano continue vivendo, se estendendo sobre a terra, e assim que a humanidade continue. Algo interessante desse texto também aqui é que ele tenta delimitar, definir o que povo significa. Esse texto aqui de Gênesis é um texto sem paralelos na literatura de outros povos, porque ele não está interessado apenas em falar de onde vêm os hebreus, de onde vêm os judeus. Ele quer explicar todo o mundo conhecido da época. Quer falar de todos os povos, é uma lista de todos os povos que eles conheciam, mostrando, apontando para uma origem comum. Então, apontando para a origem lá em Deus, que todos os povos vêm do plano de Deus. Mas aqui como ele define, cada povo, então, de acordo com sua língua e seu clã, e seu território. Então, aqui o que também, de acordo com a Bíblia, define o que é um povo, o que separa um povo de outro. É possuir uma língua em comum e possuir um território, e daria para dizer uma identidade coletiva, aqui quando se fala em clãs, né? De perceber esse laço, essa identidade que faz com que exista uma unidade entre esse grupo de pessoas, né? Então, mesmo que tenham uma mesma origem, são povos diferentes. Isso é muito legal de perceber a diversidade da Bíblia, a diversidade da criação de Deus, onde cada povo se evolui, se adapta, forma a cultura em função do seu território, né? É interessante perceber a cultura como plano de Deus. O que é a cultura? É o que o ser humano produz ao cultivar a criação, modos de vida. Então a gente vê aqui, alguns estavam junto ao mar, outros nós sabemos que estavam no deserto, que se adaptaram ali no norte da África, mais no centro da África, outros em Canaã, territórios diferentes que geraram diferentes estilos de vida, diferentes identidades que apontam para essa grandeza, para a criatividade do Criador. Assim, todas as culturas têm algo de fascinante, algo da imagem de Deus no ser humano, né? De certa forma, cada cultura expressa um pouco do que é a imagem de Deus, embora todas as culturas também tenham a marca do pecado. Todas elas têm a marca da bondade de Deus, da imagem de Deus, mas todas têm a marca do pecado, ou seja, vão produzir coisas boas, coisas criativas, né? Porque criatividade é uma marca do Criador em nós, faz parte da imagem de Deus, mas também vão produzir costumes, tradições que são más, que são pecaminosas, né? Então elas apontam para o Criador, as culturas apontam para o Criador no âmbito da criação, mas não no âmbito da salvação. A salvação é só em Jesus Cristo, é só conhecendo esse Deus. Todas as culturas também desenvolveram a fé de alguma forma, por isso que hoje em dia, né, o ser humano moderno, pós-moderno, é muito arrogante de falar que fé é coisa do passado, mas fé é coisa de ser humano. Todo ser humano buscou algo para crer, para interpretar o mundo, e eles foram, como a Bíblia também fala, tateando no escuro, sem encontrar o Criador, mas percebendo os sinais de que há um Criador na criação, e desenvolveram religiões que não salvam, porque estão no âmbito da criação. E é só em Jesus Cristo que tem salvação,
mas que é salvação para todos os povos. E o Evangelho ele se destina para todas as nações, para todos os povos, todas as tribos, né? Existe um versículo bem legal de Apocalipse 7:9 que eu vou ler para a gente, onde a palavra nos diz: Depois disso, olhei, aqui é João relatando a sua visão, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Ou seja, aqui nessa visão que ele tem lá do futuro, lá da salvação dos povos sendo salvos, ele vê pessoas de várias nações, de várias identidades distintas, culturas, costumes, compondo um mesmo e único povo, que é o povo de Jesus, o povo de Deus resgatado em Jesus Cristo. Nós vemos aqui que o Evangelho é para todo mundo, que ele arrebanha pessoas de todos os povos para fazer parte do povo escolhido, do povo salvo de Deus. Então, algo muito especial também do Evangelho é que o Evangelho, que a fé em Cristo, ela não está presa a uma forma de cultura, a uma expressão cultural. Tem muitas religiões que são impossíveis de serem praticadas ou vividas desligadas, né, desvinculadas da sua cultura. Por exemplo, quando você pensa em hinduísmo, já vem à mente toda aquela maneira de se vestir, regras de alimentação, enfim, diversas regras que fazem parte da cultura. Já o Evangelho, ele não tem uma roupa certa para vestir, um costume certo, mas que cada povo traz também uma maneira de se expressar na fé e que precisa estar de acordo com a palavra, né? Nem tudo que vem de uma cultura local é aceitável. O Evangelho não é algo que agora a gente vai adaptar para caber numa cultura, que ele vem e transforma, ele arranca fora aquilo que são aspectos negativos da cultura, mas que alguns aspectos da cultura também são usados para adoração ao Senhor. Algo bem concreto, um exemplo bem nítido nisso são de povos africanos que recebem o Evangelho e para eles, por exemplo, a poligamia, né, um homem ter várias esposas, isso era normal, era algo cultural. E isso o Evangelho vem e mostra, está errado, isso precisa ser mudado, a palavra de Deus transforma. Mas, por outro lado, a maneira deles louvarem ao Senhor, os seus cantos, a sua dança, tudo isso é algo da cultura deles que agora é restaurado, renovado para ser usado para a glória do Senhor. Isso eu acho fantástico, né? De como a gente consegue se expressar diante do Senhor, louvar o Senhor e que Ele deve ser engrandecido através de todos os povos, né? A palavra fala que todos os povos devem conhecer o Senhor, todos os povos o buscarão. E aqui no povo de Deus, em Apocalipse, nós vemos essa diversidade do ser humano apontando para quem é o Senhor e gerando uma identidade única em Deus. É interessante também, falando dos povos da antiguidade, de perceber que esses povos desapareceram. Como assim desapareceram? Talvez você ficou com essa pergunta. E esse é um movimento normal, na verdade, ao longo da história da humanidade, onde povos vão dando lugar a novos povos, e não é que um povo foi dizimado. Às vezes também acontece por guerra que um povo quase desaparece, mas acontece por meio de uma mistura, de uma mescla, de assimilação, onde um povo passa a fazer parte do outro, e assim novos povos vão surgindo, né? Nós poderíamos falar o que são hoje os brasileiros. São poucos, talvez uma pequena parcela da população que são brasileiros de 700 anos atrás, digamos, que já viviam nesse território, né? Descendentes de indígenas. Muitos são descendentes de europeus, de africanos. Talvez muitos aqui, até da nossa comunidade da Itopava, ainda se consideram bastante alemães, falam a língua alemã, mas são brasileiros, que estão há 3 gerações, 4 gerações no Brasil e já formaram um novo povo, né? Então, é toda uma questão de identidade coletiva. E qual que é agora a nossa identidade? Isso
É importante para nós pensarmos a partir dessa palavra, né, que fala sobre diversos povos, o que delimita eles, de onde eles vêm. O que é importante, agora eu falei de onde eles vêm. Isso é um fator muito importante para a identidade de um povo, saber a origem. E agora eu pergunto para nós como cristãos, nós conseguimos nos enxergar como um único povo? Nós conseguimos perceber a nossa origem comum no Senhor? Qual que é a nossa história? O que nos constitui como povo de Deus? Que nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus e que assim essa história da Bíblia também é a nossa história. A história do Antigo Testamento fala sobre o povo de Deus, um povo que Deus separa para caminhar com Ele, que vem desde a criação, Deus querendo se relacionar com o ser humano, depois com Abraão, Deus tem um novo plano. Desse povo que Deus separa para si, vem Jesus para nos chamar, para ser esse povo da nova aliança. E então ali está a nossa origem, ali está a nossa história. Agora nós somos povo de Deus e precisamos olhar para os outros, independente da placa de igreja, para aqueles irmãos que caminham com Jesus, que levam a vida de fé a sério. Nós não somos separados deles, nós somos um mesmo povo. Isso me faz pensar também, por exemplo, quando nós falamos da perseguição aos cristãos. Cristãos, por exemplo, no Irã, no Iraque, cristãos na Etiópia, países onde a fé em Jesus é perseguida. Eles fazem parte do mesmo povo que nós fazemos, portanto, nós temos também um compromisso, uma responsabilidade para com eles, de orar por eles, de apoiar trabalhos que apoiam esses irmãos, né? Tantas possibilidades que tem. E a gente está carregando irmãos que são do mesmo povo e auxiliando eles na caminhada de fé deles. Então, agora, fechando a nossa interpretação do texto bíblico, aquilo que nós temos para falar de hoje, o que esse texto ressalta, né? Por que ele é importante? Por contar a história, por mostrar a origem dos povos e cidades da antiguidade, por mostrar o ser humano se espalhando sobre a terra, que é algo que Deus fala lá em Gênesis que ele deveria fazer. E esse texto mostra uma origem comum da humanidade. Essa tentativa de mostrar que todos os povos têm Deus como seu Criador, que Ele é a origem de todos os povos e que Deus se importa com todas as pessoas. Que Ele não é Deus apenas dos judeus, mas que Ele é o Deus da humanidade e que quer resgatar a humanidade para si. E aqui nós vemos também, nesse texto, a possibilidade de vida nesse mundo como graça e bênção do Criador, que não acabou com a gente no dilúvio. Então, se você vai poder ter a eternidade depois, é porque Deus planejou a tua vida e te criou agora e te permite hoje acordar, te permite hoje estar vivo e Ele ainda está ao nosso alcance, né? É o tempo da graça onde nós podemos nos arrepender, pedir perdão, clamar pela salvação de Deus. É o tempo onde Deus pode ser encontrado. Então, que nós possamos aproveitar, né? E pensar, eu estou andando com Deus, eu estou preparado para passar a eternidade com Jesus? Se uma coisa que nós ouvimos muito na evangelização, né? Se você acompanhou, se Deus me chamasse hoje, onde eu passaria a eternidade? Então, que nós possamos aproveitar essa possibilidade de vida nesse mundo para encontrar o Senhor, para ter a vida eterna. Que é o que esse texto também já nos aponta quando nós pensamos em Apocalipse, né? De olhar lá para frente e perceber, eu sou ou eu quero fazer parte desse povo do Senhor, dessa multidão composta de nações, tribos, povos e línguas que adoram ao Cordeiro, que adoram ao Senhor. Que nós possamos enxergar a nossa história dentro dessa grande história de Deus e nos enxergar como parte do povo da aliança. E isso nos traz uma identidade, não sozinho, não isolado, de que agora eu apenas sou cristão, mas de que nós fazemos parte de algo maior que nos faz olhar para os irmãos que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Que bom, né, poder estudar a palavra e poder mesmo numa genealogia entender o plano de Deus, né? Essa genealogia ele faz parte do plano de Deus para a humanidade. Convido vocês agora para termos mais um momento de oração.
Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que nos instrui, que é vida, que é luz, que mostra o Teu plano para a humanidade e que o Senhor não tem por desejo que o ser humano se perca, mas que o Senhor abençoa a humanidade desde a sua criação, permitiu que ela se espalhasse, se desenvolvesse, crescesse em número, se estendesse ao longo de muitas gerações. E obrigado, Pai, porque Tu és paciente e que Tu nos dá tempo também para Te encontrarmos. E Deus, não deixe esse tempo, não permita que esse tempo passe sem a gente acordar para a caminhada contigo. Deus, mostra-nos, coloca no nosso coração com clareza o que significa pertencer ao povo de Jesus e saber, né, dessa consumação, do final, lá o que vai acontecer, que aqueles que andam com Jesus estarão adorando o Cordeiro na eternidade. Deus, que essa certeza da pertença ao povo de Jesus, que isso mude a nossa vida, que a gente viva conforme essa identidade, sabendo que nós não somos mais cidadãos desse mundo apenas, mas que, sobretudo, que acima de tudo, nós somos cidadãos dos céus. E ajuda-nos a viver, Deus, conforme a nossa verdadeira cidadania. Abençoa cada um, Deus, guarda cada um, carrega-nos ao longo dessa semana, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom que você pôde nos acompanhar, então, até aqui o estudo de hoje. Semana que vem seguimos ainda com Gênesis, mas Gênesis é um livro que eu já falei outras vezes, eu gosto muito, tenho muito para aprender e vale a pena se aprofundar, então, nesse livro. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e até a próxima.